Estão felizes por estarem na casa do Senhor? Quantos portam Bíblia? Queria pedir a los hermanos se pudessem quedar de pé solamente um minuto e abrir sua Bíblia em Santiago, capítulo de número 2 e versículo de número 14. Adelante. Santiago, capítulo de número 2, versículo de número 14. Me gostaria de pedir a los ancianos que estão aqui na primeira fila, se pudesse quedar-se em pé, por favor, graças. Santiago, capítulo de número 12, versículo de número 14. Vou ler com vosotros hasta el 18 e vamos ler juntos em la Nueva Versão Internacional, ok? Pode pôr aqui Nueva Versão Internacional. Santiago, capítulo de número 2, versículo 14 hasta el 18. Hermanos, estamos em um tema para o mês de julho. E o tema de domingo é Santidade al Senhor. Santidade al Senhor. Vamos repetir. 1, 2, 3. Muito bem. E eu creio que não por coincidência, não, a última canção que o Ministério de Alabanza cantou habla acerca de santidade. É a alabanza que os homens elegiram para a conferência de los hombres que será em los próximos dias, ao largo deste mês. Parece que o Senhor insiste em falar com nós acerca deste tema. O texto que eu vou ler, só me gostaria de aclarar que não é o texto principal da predicação, mas me gostaria de utilizar este texto como introdução. Santiago 2,14 diz assim: Hermanos míos, ¿de que les sirve a uno alegar que tiene fé e não tiene obras? ¿Acaso podrá salvar esta fé? Supongamos que um hermano ou uma hermana não tem como vestir-se e carece de alimento diário. E um de ustedes le disse, que le vaya bem, abríguese e coma hasta saciar-se, pero não le dá lo necessário para o corpo. ¿De que servirá isso? Assim também, la fé por si sola, si não tem obras, está muerta. Sin embargo, alguém dirá, tú tienes fé e eu tenho obras. Pois muéstrame tu fé sem obras, e eu te mostrarei mi fé por mis obras. Amém? Vamos orar ao Senhor. Cerre seus olhos. Senhor, te alabamos por esta manhã especial, por esta tremenda manhã em tu presença. Te alabamos por todo o que hizo e todo o que está haciendo e todo o que hará. Pero, Senhor, reconhecemos que necessitamos de tu palavra, que é alimento para nossa alma. Ajuda-nos, Senhor, com toda distração, com todo despiste, Senhor, que estejamos com o coração aberto para receber a palavra. Em el nombre de Jesus. Amém. Sentados, por favor. Eu sei que você eres bueno de memória, pero quizás o hermano que está a tu lado não é. Então, você hará um gran favor para mim, recordar-lhe o tema da predicação. Pode ser? Muito bem. Me gostaria de começar com uma pergunta retórica. Não necessita contestar a outra pessoa, solamente a ti mesmo. Nós somos salvos por la fé ou por las obras? Somos salvos por las obras ou por la fé? Em verdade que nenhuma das respostas estão corretas, porque o que diz a Bíblia em Efésios, se a irmã pode pôr na pantalla, por favor, Efésios, capítulo 2 e o versículo 8, vamos ler o 8 e o 9, sigo com a NVI, Efésios 2:8 diz assim: porque por la gracia ustedes han sido salvos. Somos salvos por gracia e por la gracia. Gracia é favor imerecido, pero la fé é o meio por lo qual nosotros tenemos acesso a la gracia. Diz, vosotros son salvos por la gracia mediante la fé. Em outra tradução diz, por meio de la fé. La gracia, ou melhor, la fé, é la puente que nos conduce hasta la gracia. Siga o texto que nós estamos lendo, diz, isto não procede de vosotros. Não é mérito humano. Não somos salvos porque nós temos fé,
ou solamente porque nosotros tenemos obras, porque si no, la salvación no venía de Dios para con nosotros, venía de nosotros para Dios, y la salvación no es mérito humano. Mire que el texto dice así, sino que es un regalo, es un regalo de Dios. Recebimos la gracia como un regalo de la parte de Dios, tampoco por obras, dice el texto. ¿Para qué? Para que nenhum de vosotros, para que nadie se jacte ou orgulhe, ou glorie de si mesmo. Então, para que nenhum diga que foi salvo por meio de seus próprios hechos, o Senhor disse, não, a salvação é um regalo, a salvação é graça. Eu bendigo a vosotros com a grande bendição de la salvação. Então, se nós somos salvos por graça, e é claro que sem fé é impossível aceder à graça, porque eu utilizo a metáfora dizendo que a fé é a puente que nos conduz hasta a graça. Diz a Bíblia que sem fé é impossível agradar a Deus. E é necessário que aquele que se acerca de Deus creia que Ele existe. Además, que é galardonador, tem recompensa para dar para aqueles que buscam. Então, é claro que a fé é muito importante em el processo de la salvação. Quantos aún estão vivos? Digam eu. Oh, há gente viva aí, não? Pois bem, meus irmãos, há outro texto que está em Santiago, capítulo 12, versículo 18. Santiago 2 e 18, que diz assim, mas bem, muéstrame tu fé. Eu creio que é o último, não? É o último, sim, é o último que eu he leído com vosotros, ok? A princípio. Muéstrame tu fé, onde está Santiago? Aqui. Pois bem, muéstrame tu fé sem obras. Onde está tu fé? Sem obras. Muéstrame, eu quero ver, pero sem obras. Como se demonstra a fé sem obras? Então, o escritor disse, e eu lhe mostrarei a fé que tenho por mis obras. Em outras palavras, as obras é a materialização. ¿Se entende esta palavra? De la fé. Não, eu pergunto porque mi espanhol é um pouco limitado, não? Então eu pergunto. Então, as obras é a materialização de la fé. Uma verdadeira fé produz obras. Se solamente tem fé, pero esta fé não tem a capacidade de produzir obras, é muerta, diz a Bíblia. É a mesma coisa de um marido que diz, carinho, eu te amo. Diz, te amo de dia e pega de noite. E pegar não é aquele outro pegar que é bueno, é o pegar que é malo. ¿Vale? Então, diz uma coisa, como diz, quem pilha, pilha, não? Como diz o pastor Daniel Contreras. Então, diz uma coisa com a boca, eu te amo, pero las obras de su relação de cada dia dice que não ama. Então, não há um verdadeiro amor. Qual mulher que vai a creer em um homem que disse que le ama e le pega? Não, vai dizer, não me ama. Porque se me amasse, não me pegava. Então, a verdadeira fé necessita manifestar em obras. Então, se tu tens fé, onde estão as obras desta fé? Há como ver os resultados desta fé? Ou é solamente uma fé utópica? ¿Se entende esta palavra? Utopia? Mira como estou de las palavras difíceis hoje, não? É utópica, é uma utopia. Está solamente em la imaginação, pero não existe. Então, a verdadeira fé em Cristo é revelada, manifestada em obras. E assim como a fé em Cristo manifesta buenas obras, o que a Bíblia é o que a Bíblia também chama de fruto, porque fruto é algo produzido em nós por meio do Espírito Santo. E a Bíblia também chama algumas obras como obras de la natureza pecaminosa. Em outras traduções, chamamos de obras de la carne. E agora sim, este é o texto que eu quero utilizar como o centro do sermão esta manhã. E se você tem a Bíblia na mão, é importante recorrerla ou seu teléfono, porque vamos nos quedar aqui. Gálatas, capítulo de número 5 e versículo de número 19 adelante. Agora eu vou com a Reina Valera, vale, minha irmã? Porque eu creio que em essa tradução está melhor. Gálatas,
capítulo de número 5, versículo 19 adelante, hay un listado de la manifestación de las obras de la carne, ou la manifestação de la naturaleza pecaminosa. Recorde que temos um tema esta manhã, santidade al Senhor. Gálatas capítulo 5 e versículo 19. Quantos encontraram? E manifestas são las obras de la carne, que são adultério. La primeira, adultério é obra de la carne. É a manifestação de uma obra de uma pessoa que não tem fé verdadeira em Cristo. Porque se tu dices que tem fé em Deus e és um adúltero, então não é compatível a fé que diz ter com as obras que pratica. Pero tu dices, atenção, pastor, eu não dormi com a mulher de nenhuma pessoa. Pero Jesus disse que adultério é mirar para a mulher del prójimo com desejo de codícia. É codiciar. Quizás não adulterou em la prática, pero en el pensamento. E dice Jesus que isso é adultério. Quizás não adulterou en el hecho, en la prática, pero en la mirada. La mirada de um homem casado para uma mulher casada nunca deve ser uma mirada de desejo, de codicia. E os homens não são tontos, as mulheres nos conhecem por la mirada. E sabe quando uma mirada de um homem é distinta. Sim ou não, hermanas? Isso está. Solo por la mirada. Mira que perigo que estamos correndo. Não? Solo por la mirada. Então, cuidado. Pida ao Senhor esta manhã, Senhor, examina mi coração. Permita fazer autoanálise em mi coração, em mis pensamentos, por onde estão caminhando mis pensamentos, por onde estão caminhando mis ojos, porque eu não quero ser um adúltero, porque adúltero é obra de la carne. E o texto de Gálatas termina declarando que as pessoas que cometem estas obras não herdarão o reino de los cielos. Mira, el segundo habla de fornicação. Se adultério é esta prática em el contexto del matrimônio, fornicação é a mesma coisa, pero em el contexto fuera del matrimônio, porque creemos que a relação sexual está reservada para o contexto del matrimônio. Então, a prática sexual fuera del contexto matrimonial, a Bíblia chama de fornicação. E eu tenho que declarar isto com todas as letras e palavras. E fornicação é pecado. E diz a Bíblia que aqueles que praticam a fornicação não herdarão o reino de los cielos. Pode entregar o dízimo, pode vir à la igreja, pode dizer que é creyente, publicar frases cristianas em las redes sociais. Se vive em fornicação, está em pecado. Necessita confessar, arrepender-se e abandonar, porque o reino de los cielos não pertenece a los que praticam fornicação. Eu sei que esta palavra quizás para alguns sea dura e confronte, pero escuchamos esta manhã aqui na escola bíblica e eu estou de acordo que o cristianismo e a palavra de Deus é uma palavra de confronto contra nossos pecados. É a palavra que nos echa em la cara nossas debilidades. E o Senhor requer de nós uma vida santa. E é impossível viver em santidade se estamos em fornicação. Então, os solteiros que estão aqui, guarde toda esta energia para depois que casar, porque irá necessitar. E digo de alguém que tem 18 anos de casado, irá necessitar. Não? E eu não sei por quê. Nós somos tão tercos, porque quando não podemos, temos uma gana tremenda. Aí, depois que podemos, parece que passa a gana. Não? ¿Por quê, hermanos? E por quê? No, entonces, además de las bromas, cuidado com a fornicação. Quantos aún estão aqui comigo? Digam amém. Graças a Deus. Imundícia. Todo aquilo que é impuro. O Senhor espera de nós como creyentes que seamos puros em toda maneira de ser, completo. Pensamentos puros, ojos puros, ouvidos puros, coração puro. Porque para el puro
todo é puro. Pero para aquele que vive na impureza, todo é impuro. Já visto que há pessoas que seus olhos solamente vê impurezas? É gracioso que solo nota as impurezas de los demás, las suyas nunca. ¿Sabe por quê? Tem olhos impuros, coração impuro. Então, para eles todos estão em pecado, há malícia em todo. Há malícia em todo, porque o coração é malicioso. O coração del malicioso vê malícia em todo. Pero o coração del puro vê pureza em todo. Então, clame ao Senhor esta manhã: Senhor, purifica, limpia mis vestiduras espirituais. Dá-me um coração puro, um coração que não está aí para ver maldade em todo e em todas as coisas. Existe, pero nós outros não somos praticantes dessas obras. Estas obras não pertencem a los creyentes. Às vezes dizemos assim: é normal, pastor, que não tenha amor entre os creyentes, porque diz a Bíblia que o amor de muitos se enfriaria. Pero atenção para o contexto del texto. O texto diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se enfriaria. O que enfria o amor é a prática de la iniquidade. ¿Sabe o que é iniquidade? É a prática contínua, repetitiva del pecado, sem la mínima possibilidade de arrependimento. Eu pergunto: a igreja vive em iniquidade? Não, a igreja vive em santidade. Por isso, dentro da igreja não reina el ódio, a rabia, a falta de amor. Não, aqui reina o amor de Cristo, porque o amor se enfria para aqueles que vivem em iniquidade. Pero o Senhor invita a igreja a viver em santidade, a viver em retitud e obediência a sua palavra. ¿Sabe por quê? Porque a retitud, obediência e pureza genera um coração lleno de amor. Aleluia. Glória seja dada ao Senhor. O texto habla acerca de idolatria. Atenção, porque todas as vezes que nós outros hablamos de idolatria, somos tentados a pensar em nossos irmãos católicos. Pero eu quero que tu olvides desta idolatria, porque isto já é muito explícito e claro. Vamos falar de nossa idolatria, de la idolatria de los evangélicos, de los popstar evangélicos, de la idolatria sobre los cantantes evangélicos, los predicadores evangélicos. Idolatria é todo aquele que nós outros ponemos em primeiro lugar, que ocupa o lugar de Deus em nossos corações. Há gente que é um rob, algo que lhe gusta muitíssimo, e por este rob, ele não lê a Bíblia, não ora, não vem na igreja. Por este rob, ele cambia. É rob? Eu creio que sim, não? Cambia todo para desfrutar. Se tornou um Deus, um ídolo para ele. Eu falava com uma mulher há uns dias que ela disse: pastor, eu percebi que idolatrava a meu esposo, porque é um homem tão bueno que eu pensava que era perfeito, não? Porque era um bueníssimo esposo. Pero eu le puse em um lugar donde não deveria estar, que é em lugar de Deus. E ele se tornou Deus para mim. Eu, para agradá-lo, desobedecia ao próprio Deus para fazer sua vontade. Se tornou um ídolo. Isto é idolatria. Nós outros devemos ter muito claro que o primeiro lugar em nossos corações pertence ao Senhor. E aunque te guste muitíssimas coisas e desfrutes de muitíssimas coisas, o primeiro lugar nunca deve ser ocupado por outra pessoa que não seja o Senhor, porque senão você se converterá em um idólatra. O primeiro lugar de tu coração pertence a Jesus de Nazaré. Amém, meus irmãos? Mira, o texto diz: hechicerias. Vamos falar de las coisas modernas. Horóscopo, não? Creyentes que por la mañana, em vez de abrir la Bíblia para ver lo que dice la palabra de Dios, consulta los horóscopos, los signos, a ver que los astros têm que dizer acerca de mi vida. Hechicería. Por la mañana, abra la Bíblia e mire lo que Dios tiene para decir acerca de su Bíblia. Dobre las rodillas e hable com Deus.
Porque quem conhece o futuro é Deus. Então, cuidado com as hechicerias modernas, em crer em gurus que não são cristianos. Eu vejo gente publicando frases de Dalai Lama, como se fuera versículo de la Bíblia. Gente que pertenece a uma religião herética e totalmente apartado de los princípios del verdadeiro cristianismo. Então, se nós não compartimos com estas crenças, porque creemos em la Bíblia e em Jesus de Nazaré. Então, cuidado com as religiões modernas que vêm com disfrace de motivação, pero por detrás há uma crença que nos aparta da presença do Senhor. Pero eu quero alabar ao Senhor esta manhã, porque aqui em esta igreja não há nenhum crente que consulta os signos por la manhã. Quantos dizem amém? Amém. Que maravilha. Su pastor está feliz. Además, enemistades. Você tem mais amigos ou inimigos? Não? Cuidado, irmãos, isso são obras de la carne. Aquela pessoa que por donde passa, você tem um inimigo, não um amigo. Por donde passa. ¿Por quê? Porque le gusta, vamos falar mais adelante, las peleas, los pleitos, las contiendas. Es el dueño de la razón. Toda a verdade habita em ele, glória a ele, seja alabado ele. Não? É impossível não conquistar inimigos com esta conduta. Então, o Senhor nos chamou para sermos inimigos e construir enemistade com todos, em el trabalho, com os vizinhos, em la igreja. Hermanos, será que se você tem problemas com pessoas em el trabalho, em la escola, em la igreja, em la família, será que não há um momento que tu pode mirar assim ao espejo e dizer, será que o problema não está em mim? Porque em todo contexto social tenho problemas. Um dia eu falava com uma irmã que passou por el primeiro matrimônio, el segundo matrimônio, el terceiro matrimônio e estava ingressando em el quarto. Só perdeu para a samaritana. E eu disse, irmã, porque meu primeiro esposo era isso, e meu segundo era isso, e o terceiro era isso. Eu disse, irmã, será que depois de 3 intentos, não se pode parar delante do espejo e dizer assim, será que algo não necessita cambiar em mim? Será que este quarto também daqui um rato será malo? Será que depois de eu passar por várias experiências, solamente os demás têm a culpa? Porque nós somos expertos em echar a culpa em los demás. Isto já vem de la gênesis humana, de la origem de la humanidade. Quando Deus baja al horto del Éden, Deus busca a Adão. E que diz Adão? La mujer que tu me deste. Mira, passa a culpa, não? Para o próprio Deus. E la mujer, la serpiente me engañou. Eu me quedo imaginando esta cena, que a serpiente mirou para um lado, mirou para o outro, e disse, bueno, só queda eu aqui, tenho que carregar toda esta responsabilidade, porque todos passaram, e às vezes nós como cristianos somos expertos em trasladar a responsabilidade ou a los demás, ou ao próprio Deus. Adão, quem me desta mulher foi tu. Só faltou dizer, a culpa é tua, porque se não me der esta mulher, não havia passado. Ou em el diablo, porque é mais fácil dizer que é o diablo que está obrando, que é o diablo que está... A Bíblia diz assim, quando nós pecamos, pecamos porque somos atraídos por nossas próprias concupiscências, por nossas debilidades, carnalidades e natureza pecaminosa. Certifique que o irmão que está a seu lado está com os 2 olhos abertos, por favor. Lascívia, sensualidade. Já falei de isto la passada semana, não vou me detener muitíssimo aqui. As pessoas que de forma premeditada se vestem ou se portam de maneira a atrair os desejos del outro, sem a mínima possibilidade de saciá-los, porque isto só poderá passar por seu esposo ou esposa. Então,
Cuidado com esta postura e conduta, porque não é obra do Espírito, é obra de la carne. Idolatria, eu creio que me passei aqui, não? Dos pontos. Hechiceria, não passei por lascívia. Pleitos, agora estamos em pleitos. Eu quero falar sobre pleitos, contendas e dissensões, de uma sola vez. Pleitos, contendas e dissensões. Facções, grupos, pessoas que lhe gusta dividir, polêmicas, que lhe gusta a polêmica, e criar situações que generam discussão, obra de la carne. Nós estamos para unir e não para esparcir, irmãos. Estamos para juntar e não para dividir. Eu te digo uma coisa, se você quer pelear, busque outro para pelear. Eu não estou para pelear. Ah, pastor, pero eu tenho razão. Se quede com tu razão, eu me quedo com a paz. Porque aprendi já há muito que é melhor ter a paz. Pero eu tenho a razão. Se quer, eu te dou a razão. É raro que quando nós damos a razão para a outra pessoa, né, ela se queda mais enfadada, porque quer pelear. Não? Isto nunca passa em el matrimônio de vosotros que são muito santos, pero em el mío já passou. Queria dizer sim, vale, carinho, tem razão, toda a razão. Não, tu está dizendo que eu tenho a razão, só para eu parar de falar, pero eu não vou parar de falar. Se bueno, então hable. Porque não quer a razão, quer dizer que el pleito, la peleia. Então, se decida esta manhã, diz, hermanos, eu estou em paz, comigo e com meu Deus, e quero ser um provedor de paz. Então, se apártate de mim, toda contenda, toda peleia, todo pleito, porque são obras de la carne, e eu quero entrar em los cielos, e para habitar em los cielos, eu não posso praticar estas obras. Amém, meus irmãos? Celos, cuidado com celos, irmãos, é um pecado, está aí nombrado entre adultérios e tantas outras coisas. Ao largo destes anos pastoreando igreja, eu já he visto muitíssimas famílias serem destruídas por celos. E celo é uma coisa que oxida o matrimônio de dentro para fora. Empieza a corroer, nós dizíamos em espanhol, não? Oxidar o matrimônio. Não é uma coisa que genera um divórcio del dia para a noite, pero são atitudes ao largo de anos que cansa, por mais que exista amor. E você quer que há pessoas que decidem divorciar-se se amando? Que dizem, sim, pastor, eu le amo. Sim, pastor, eu le amo. Pero são atitudes como estas, que amor necessita ser regado, amor necessita ser cuidado, e o celo destrui. Además, o celo demonstra algumas características em nós que necessitam ser trabalhadas. Inseguridade é uma delas. Outra, falta de confiança é outra. Falta de confiança, inseguridade e outra, baixa estima. Então, se nós necessitamos trabalhar isto em nós, porque isso produz um homem celoso, uma mulher celosa, que destrui seu matrimônio, as relações interpessoais se queda impossível, e isto são manifestações carnales, de obra de la carne, porque um crente produz frutos de confiança e de segurança. Amém? Senti que o amém foi mais baixo em este. Então, vamos para o iras. A Bíblia diz que nós devemos ser pronto para ouvir, tardar para falar e tardar aún mais para irar-se. Eu não terei tempo de falar hoje acerca do fruto do Espírito, pero uno de eles é paciência. Repita comigo, paciência. Isso, muito paciente. Repita comigo, paciência. Paciência. Sou muito paciente, pastor, né? Paciência. Eu não vou dizer para tu pedir paciência, porque diz a Bíblia que a tribulação produz a paciência.
pero dice também que a paciência é um fruto do Espírito. Então, todo creyente genuíno tarda para irar-se. Pastor, pero aún falta isto em mim, então. Então, pida ao alfarero que moldeie este vaso, esta vasija, que quite de vosotros, porque não é possível, hermanos, um creyente irado, que por qualquer coisa sale del controle. Isto é falta de templança, domínio próprio, e templança é fruto do Espírito. Domínio próprio, que é sinônimo e está em outras traduções, é fruto do Espírito. Então, falta de paciência não tem nada a ver com creyentes genuínos. Mire para a pessoa que está a seu lado e diga: paciência. Isto. Herejias, cuidado com as herejias, ok? Cuidado com a internet. Há muitíssima herejia sendo predicada. Estude a Bíblia, seja um aluno da escola bíblica dominical, se é possível, ingresse em curso de teologia, para que não creia em qualquer tonteria que há por ali, porque isso é obra da carne. Ele diz, mas homicídios, e às vezes, pastor, aún não matei a nadie, pero cuidado com as palavras, porque palavras também matam, ok? Borracheras, cuidado com o álcool, porque o álcool é a única forma de quedar-se borracho, ok? Então, cuidado. A Bíblia diz que o obreiro não deve ser dado ao vinho. Diz a Bíblia que quando o sacerdote passava para o lugar santíssimo, não poderia beber nenhuma copa, porque necessitava estar sóbrio. Então, cuidado los obreiros, porque de los obreiros se cobra mais sobredad. Imagina que eu me passo aqui domingo por la manhã a predicar a vosotros um pouco alegre. Não? Como seria a predicação? Bueno, já sou assim, sem nada de álcool. Imagina com umas copas na cabeça. Aún de ser pecado, seria um escárnio feio. Não? Então, cuidado. Atenção. Además, a Bíblia diz que oferecer bebida ao irmão é pecado. Sabe? Ah, pastor, pero eu bebo mi copa, então não ofereça. Sabe por quê? Porque se tu tens domínio de beber uma copa, não sabe se tu irmão tem o mesmo domínio e a mesma capacidade. Quando você oferece para ele, está abrindo uma porta que quizás ele não tenha o mesmo freno que tu tens. Então, cuidado com esta coisa de fazer festas e oferecer bebida a todos os creyentes que estão na festa. Eu vou em algumas festas que de verdade que eu não sei se são de creyentes ou não. Porque se eu hago uma festa, mira, tu pastor, vou fazer uma barbacoa em minha casa, e ofereço a todos os membros da igreja bebida, que tu vai dizer de tu pastor? Ah, pero eu não sou pastor. Bueno, então se tu podes, eu não. Então, ojo, cuidado, porque muitas famílias foram destruídas e estão sendo destruídas por el vício em la bebida que conduz a la embriaguez, e a Bíblia diz que os borrachos não herdarão o reino de los cielos. Bueno, orgias, eu creio que não necessita explicar, não? Que les parece? Não? Então, sim, já está, não? E coisas semelhantes a estas. O sea, há mais, não é solamente isto. Acerca de los quales os amoestos, como já os he dicho antes, que los que praticam tales coisas não herdarão o reino de Deus. Me gostaria de invitar vosotros a poner-se sobre os pés e invitar o ministério de alabança a passar aqui. E pedir para a hermana poner em la pantalla, a partir do versículo, eu creio que 22, onde vai falar do fruto do Espírito. Este mesmo capítulo, ok? Capítulo 5 de Gálatas, versículo 22. Põe o 22. Aqui. Vamos junto comigo? Mas o fruto do Espírito é... Passa para o próximo. Esse é o fruto do Espírito. E muitíssimas das vezes eu pensava que o fruto do Espírito era frutos nossos. Não, a Bíblia diz que é do Espírito.
es por medio del Espíritu. No es de nosotros. Es el Espíritu que produce en nosotros frutos como estos, que no tienen nada que ver con las obras de la carne. Entonces, la invitación del Señor para la iglesia esta mañana es: seamos más santos. Praticamos no las obras de la carne, praticamos el fruto del Espíritu. Porque si tenemos fe, las obras que praticamos revelam se temos esta verdadeira fé ou não. Gálatas, podem começar a tocar. Gálatas capítulo 5, versículo 24 diz, Gálatas 5, 24. Ahora em la Reina Valera, por favor, hermana. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne com sus pasiones e desejos. Quantos são de Cristo aqui? Quantos são de Cristo? Então, sus pasiones e desejos de la carne estão crucificados com Cristo. Foram levados à cruz. Los que são de Cristo foram levados à la cruz. Todas sus pasiones estão crucificadas, foram muertas com Cristo em la cruz. Por isso, hermanos, eu sou de Cristo e vivo com Cristo. Há uma característica e há uma coisa que um crucificado não pode fazer. ¿Sabe o que é? Mirar hacia atrás. Haga assim. Será que tu podes? Cuidado com a pessoa que está ao lado. Assim. Agora mira para trás, sem girar o corpo. Todo para trás. Não se pode, não? Se a cabeça de um de vosotros começar a ser assim, eu vou chamar aqui adelante para orar. Não? Eu quedei mirando. Se há um irmão que a cabeça começa a ser assim, eu digo, filho, é impossível mirar hacia atrás se eu estou crucificado com Cristo. Nós vivemos, não praticamos as obras da carne, ¿sabe por quê? As obras da carne pertenecem à natureza pecaminosa. Pero agora, não vivo eu, é Cristo que vive em mim. Agora sou habitação, templo do Espírito Santo. E se Cristo vive em mim, o que eu pratico são frutos do Espírito. Amém? Vamos alabar o Senhor? Toque, tio. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Você pode adorar ao Senhor, alce suas manos aos céus e declare que Ele é santo. E diga: Senhor, santifica-me, Senhor. Santifica-me, Senhor. Corrió su sangre por el madero, a Cristo lo mataron, se entregó primero. De tal manera amó Jesús, que entregó su vida en la cruz. No dijo nada, no abrió su boca, de hieren de guardia, pero perdona. De tal manera amó Jesús, que entregó su vida en la cruz. Santo es el que vive, Declara ao Senhor. santo es el que reina, santo en las Clame, alturas, Senhor, purifica-me, santo aquí en la santifíca-me. tierra, santo en el pesebre, Obra en mí. santo en el sepulcro, Santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo en la tierra, santo en el presente, santo en el futuro. Santa es su sangre derramada en la cruz. Mientras nosotros estamos alabando, el Señor está obrando la obra de la purificación, de la santificación. Aleluya. Corrió su sangre por el madero, a él no lo mataron, se entregó primero. De tal manera amó Jesús,
con nada no equivoca, le golpean pero perdona. De esta manera amó Jesús, que entregó su vida en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Aleluya. Santo eres tú, Señor. Santo eres tú, Señor. Todos lo verán como rey. Declare. Volverá coronado en poder, Poder, autoridad, el cordero y león. reinará. Todos lo verán como rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad, el cordero y león reinará. Todos lo verán como rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad, el cordero y león reinará. Todos lo verán como rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad, el cordero y león reinará. Santo es el que vive, santo es el Declare que Él es santo. Declare que Él es santo. Y no hay otro como tú. No hay otro como tú. Santa es su sangre Sí, derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo eres tú, Señor. Santo eres tú. Yo quiero orar con la iglesia este momento. Sigan tocando bajo. Vamos a orar. Senhor, em nome de Jesus. Eu quero apresentar a vida de tua igreja este momento, Senhor. Eu não conosco, Senhor, a condição espiritual de todos, pero o Senhor conhece a cada um. Eu só clamo a Ti esta manhã, para que esta manhã seja uma manhã de transformação, de cambio, Senhor, porque a fé que declaramos ter em Cristo deve manifestar em obras de santidade, em obras de pureza, em fruto do Espírito Santo. Não queremos ser cristianos apenas de palavras, não queremos ser creyentes apenas de lábios, queremos que as obras, os hechos, revelem a todos que somos verdadeiramente hijos de Deus. Por isso eu clamo a Ti, Senhor, que ao largo do mês de julho, onde estamos predicando acerca deste tema, o Senhor pueda convertir, Senhor, nossos corações a total, plena e completa submissão a Tu palavra, Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Para terminar, cantamos uma vez mais. Santo eres Tu, Senhor. Santo, es Jesús de Nazaret. Senhor.
coronado en poder y autoridad, el acero de león reinará. Todos lo verán, todo rey en las nubes lo verán, coronado en poder y autoridad, el cordero y león reinarán. Todos lo verán, como rey en las nubes lo verán, coronado en poder y autoridad, el cordero y león reinarán. Declare, santo en las alturas, santo en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santo es su sangre derramada. Para terminar, declare, santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santo es su sangre derramada en la cruz. Santo eres tú. Se puede declarar santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Aleluya. Vamos a aplaudir al Señor. Haga isso fuerte, fuerte, fuerte. Aleluya. Glória a Deus. Aleluya. Glória. Sentar.